Colossenses 4, verso 6. E nós vamos tratar hoje sobre o poder que tem nossas palavras para ajudar ou para atrapalhar, mas nós queremos usar nossas palavras para a honra e glória de Deus e para ajudar, principalmente no contexto que nós vivemos hoje, né? Colossenses 4, verso 6. Olha que texto interessante. Vamos lá. Diz assim: a vossa palavra seja sempre agradável. Olha o conselho. A vossa palavra seja sempre agradável. E continua o texto dizendo assim: temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Os irmãos entenderam? Vamos repetir aqui para a gente fazer uma reflexão nesse texto e vamos ler um outro também. A palavra diz assim, o apóstolo Paulo diz assim, que a vossa palavra seja, primeiro, sempre agradável, temperada com sal. Vou fazer uma pergunta aqui para os irmãos pensarem. Vamos pensar um pouquinho. Irmãos, é possível temperar a palavra com sal? Em que sentido? É claro que esse sentido aqui é figurativo, não é? Que a gente não vai pegar a palavra e temperar com sal, porque não dá. A palavra não é uma coisa que a gente pega. Mas vamos aqui tem gente que cozinha, que faz comida boa, que eu sei. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui para você. Por melhor que a cozinheira ou cozinheiro se prepare, faça um tempero muito bom, uma comida boa, agora não colocando sal, o que é que acontece? Fica sem gosto. Mas também se colocar sal demais, fica ruim. E de menos também. Então temperar, a palavra temperar é aplicar equilíbrio, vem de temperança, né? É ter equilíbrio. Então nossas palavras devem ter equilíbrio. A Bíblia fala muito sobre as palavras. Não sei se vocês já observaram que a Bíblia fala muito sobre as palavras. Fala sobre o sábio Salomão diz assim, que nossas palavras devem ser ditas certas nas horas certas, que é como maçãs de ouro em salva de prata. Já pensou? Palavras ditas certas na hora certa. A palavra tem muito poder, você sabe, né? Poder assim de influenciar a pessoa para o bem ou para o mal. A palavra tem tanto poder, né? Aí principalmente a palavra de Deus, a palavra do Senhor Jesus, que eu não sei quantos de vocês se lembram do episódio lá no Evangelho de João, que o Senhor Jesus ressuscita Lázaro, João capítulo 11, se eu não me engano, ressuscita Lázaro. O Senhor Jesus ressuscita Lázaro. E dizem os estudiosos que se Jesus não tivesse dito naquele momento, Lázaro, venha para fora, pelo poder da palavra dele, todos os demais defuntos ressuscitariam naquele dia. Veja como é o poder da palavra, né? Então nossa palavra, irmãos e amigos, tem poder para a morte e para a vida. Por isso o apóstolo diz aqui, olha, em Colossenses 4, verso 6, a vossa palavra seja sempre agradável. Então vamos analisar primeiro aqui isso aqui, agradável. O que é uma palavra agradável? Vou dar um exemplo aqui. Alguém está no leito, doente. Hoje não se pode nem visitar muito, né? Quem está doente, mas você pode mandar uma mensagem. Mas a pessoa está em casa, você pode mandar uma mensagem. Tem alguém da família enferma, alguém conhecido, algum amigo, colega. Se você manda uma mensagem dizendo assim, ó, faço votos por sua melhora, se Deus quiser, você vai ficar bom. É uma palavra agradável ou não é? É agradável. Agora, se você vai como os amigos de Jó e dizem assim, mandam uma mensagem, diz assim, olha fulano, você está assim porque você não soube se cuidar, porque você foi intemperante, isso aí é o que você está passando, é o que você merece mesmo. Você acha que é uma palavra boa? Não, é uma palavra que não ajuda, é palavra que atrapalha. A mesma coisa, às vezes, nós como pais, devemos ter cuidado com as palavras que a gente fala em relação aos filhos, porque tem palavra que fere. Tem um pensamento que diz o seguinte, que tem algumas coisas que não voltam mais, que a gente não pode mais recuperar. Como, por exemplo, vou dar exemplo de duas. Uma pedra que foi jogada, você não pode mais voltar ela, trazer a pedra de volta. Já jogou, pronto. E uma palavra dita, você não pode mais trazer de volta, porque já disse. Alguém pode até dizer, não pastor, mas a gente pode se arrepender, pode pedir perdão? Pode.
Você só não faz retirar aquela palavra mais, porque ela já foi dita. É por isso que nós temos que pensar muito bem antes de falarmos. E hoje, mais do que nunca, irmão, não é só antes de falarmos, não. É antes de escrevermos, de digitar, né? A gente usa muita rede social, WhatsApp e outras redes sociais. Manda áudio e digita. Pensar muito no que a gente vai escrever e no que a gente vai falar. Porque uma palavra tem poder até para levar a pessoa no caminho da salvação, como tem poder para destruir uma pessoa totalmente. Veja como é o poder da palavra. A palavra agradável, é o que o apóstolo Paulo diz assim, que vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. Como é uma palavra temperada com sal? É uma palavra boa, é uma palavra agradável, é uma palavra que ajude, é uma palavra que dê ânimo, é uma palavra que levante aquele que está abatido, não é? Você sabia que palavras ditas erradas na hora errada pode causar uma grande, uma grande revolução ou revolta no meio de muita gente, né? Eu quero convidar você a abrir a Bíblia no livro de Números. Ali a gente vai ver uma pequena história para a gente tirar algumas lições sobre o poder da palavra e como devemos encarar essa palavra aí, como essas palavras devem nos trazer ânimo e não o contrário. Números 13, eu até já mencionei esse texto aqui, é conhecido. Números capítulo 13. Vamos ver alguns versos do capítulo 13 e depois alguns do capítulo 14. Você está acompanhando aí conosco? Vamos lá. No Números 13, 1, capítulo 13, verso 1, né? 13, verso 1, diz assim, 1 e 2. Disse o Senhor a Moisés, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Ok, essa história é conhecida, talvez alguns aí não conheçam, não ouviram, mas deixa eu falar. Deus disse para Moisés, Moisés, a terra de Canaã que vocês vão habitar e vão possuir essa terra pelo meu poder, primeiro ela tem que ser espiada, olhada, vista por alguns homens. Destaque aí um príncipe de cada tribo. Você sabe que das tribos de Israel, do povo de Deus, Israel como nação, eram 12 tribos. Cada uma tinha um nome. E Deus disse assim, escolha um príncipe de cada tribo. Sabe o que eu fico pensando, irmãos? É o seguinte, vocês sabem quantos homens, sem contar as mulheres e as crianças que não contavam naquela época, mais ou menos tinham? A soma de todos aqueles lá das tribos eram mais de 1 milhão, né? Mais de 1 milhão, bem mais. Agora acontece o seguinte, vamos entender, vamos aqui fazer um cálculo aqui por baixo. Tem tribo que tem mais, tem que ter menos. Cada tribo, vamos dizer que tinha 100 mil pessoas, 100 mil homens. Você já pensou, Moisés escolheu de 100 mil aquele que mais se destacava. Por isso que ele diz assim, Deus disse, escolham príncipes, ou seja, pessoas corretas na palavra, religiosas, líderes, pessoas que davam um bom exemplo, que tinham boa inteligência. Mande essas pessoas para ver a cidade de Canaã e trazer um relatório para ver. Aí, interessante que aqui eu só vou mencionar para a gente ganhar tempo, diz assim, Deus disse para Moisés, vocês vão mandar esses homens para ele olhar a terra para saber se o povo de lá é forte, se é fraco, se é alto, se é baixo, se a terra é boa, se é ruim, se dá muitos frutos, se não dá. Vocês têm que trazer o relatório. E foram escolhidos 12 dos melhores homens para espiar a terra. E eles passaram, sabe quanto tempo lá olhando a terra, espiando? 40 dias. E você sabe o que é que acontece? O povo que ficou aguardando, o povo de Israel, ficou na grande expectativa do retorno daqueles príncipes, para ver o que é que eles iam dizer. Realmente, irmãos, vamos analisar aqui o seguinte, é porque a gente não entra no contexto para entender bem. O povo de Deus estava no deserto, estava ali para entrar numa terra prometida, onde manava leite e mel, que a expressão manar leite e mel é que tinha de tudo melhor. E Deus queria dar tudo melhor para o seu povo. Aí mandou 12 homens escolhidos para trazer o relatório, para depois Deus mandar o povo dele entrar na cidade e tomar a cidade. Acontece o seguinte, que os 12 homens que foram escolhidos voltaram depois de 40 dias. E no capítulo 13, verso 25, diz assim,
ao final de 40 dias, eles voltaram de espiar a terra. E no verso 27 diz assim: e relataram a Moisés e disseram, olha o que é que eles disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. Agora vê o que é que eles dizem depois: o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também nós vimos ali os filhos de Anak, que eram gigantes. Aí, irmãos, o que é que acontece? Esse foi o primeiro relatório, mas deixa eu dizer uma coisa aqui para os irmãos. Esse foi o relatório de 10. Quantos Deus mandou? Estou com um pouco de tosse aqui. Quantos Deus mandou? Deus mandou 12. E 10 falaram. 10 disseram assim: olha, a terra lá tem muitos frutos bons, mas tem uma coisa: o povo de lá é muito forte. E já foram logo desanimados, ou desanimando o povo também, a multidão. Caleb e Josué, eles tinham um relatório diferente. Mas vamos ver aqui, eles relataram, dizendo aqui no verso 27, tudo ruim, o povo que habita lá é poderoso, e vimos ali gigantes, que os filhos de Anak eram gigantes. E olha, o que é que eles disseram mais? Vamos lá. Ok, eles pararam aí. Aí Caleb interrompeu eles, no verso 30. Caleb interrompeu, tudo com a palavra. Tomou a palavra e disse assim: fez calar o povo perante Moisés, porque o povo estava alvoroçado. Irmãos, era muita gente, mais de 2 milhões de pessoas esperando. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. A pergunta que eu faço é: a mensagem positiva de quem foi? Dos 10 ou de Caleb? De Caleb. Mas Josué também foi a mesma coisa. Só que as pessoas interromperam Caleb no verso 31. Olha a interrupção lá. Veja aí no verso 31 comigo, a interrupção. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram, os 10 disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Só pessimismo. E ainda inventando coisas, irmãos, porque não eram todos os habitantes daquela terra de Canaã que eram gigantes, não. Alguns eram gigantes, mas já exageraram, né? Mentindo e dizendo que a terra engolia o povo. E aí aconteceu que no verso 14, olha como o povo foi influenciado pelas mensagens negativas dos 10 espias. Levantou-se, pois, capítulo 14, 1. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. E todos os filhos de Israel fizeram o que contra Moisés, que era o líder, irmãos e amigos? Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Já pensou que povo tinha visto o livramento de Deus, mas só que os 10 influenciaram o povo. Irmãos, o mal influencia mais, muito. As coisas negativas influenciam muito. Eu li o livro Patriarcas e Profetas, a escritora Ellen G. White falando sobre esse assunto aqui. Ela disse que mesmo que fossem 10 dizendo coisas positivas e 2 dizendo coisas negativas, o povo ia ficar pessimista e murmurando do mesmo jeito, porque o mal é uma influência terrível. As palavras ruins, elas têm um grande efeito, as palavras desanimadoras. E aí é o seguinte: o povo queria agora destituir Moisés, e se não fosse a intervenção divina que apareceu ali no meio do povo, eles tinham apedrejado os líderes Josué, Caleb, Moisés, Arão e outros mais. Agora Josué entrou aqui para falar, olha, verso 6, 14, 6. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram suas vestes, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. E se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra, e nos dará a terra que emana leite e mel. Aí ele diz no verso 9, irmãos, 14, verso 9, acompanha aí comigo: tão somente não sejais o quê?
rebeldes contra o Senhor, e não tem mais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco. Não os tem mais. Olha, vou dar uma pausa aqui para a gente comentar, irmãos. A situação difícil que vivia o povo de Deus, hoje o povo está vivendo situação difícil, em outra proporção. Quem não está passando em maior ou menor grau uma dificuldade? Essa pandemia tem causado dificuldade de todas as formas. Mas nós vamos desanimar? Não. O mesmo Senhor que abriu o Mar Vermelho no passado é o mesmo Senhor que vai nos fazer atravessar essa dificuldade e chegar do outro lado. Agora tem uma coisa, nós temos que ter fé, perseverança, orarmos e saber do seguinte também: toda tempestade passa. Eu estava ouvindo um sermão esses dias aí do pastor. Eu gosto de ouvir sermão quando eu posso, né? Agora que a gente está mais em casa, pode ouvir sermões bons. Eu ouvi um sermão do pastor Leandro Quadros. Ele pregou esses dias um sermão de 30 e poucos minutos. E ele disse assim: só não vai vencer quem desistir. Vou repetir: só não vai vencer quem desistir. Vocês vão entender? Por isso que o Senhor Jesus diz assim: na vossa perseverança está o vosso galardão. O povo ali no meio, lá para entrar em Canaã, com o relatório negativo dos 10, ficou desanimado, pessimista e murmurador. Irmãos, nossas palavras, elas podem animar ou desanimar, podem levar pessimismo ou otimismo, e Deus quer que nós, como cristãos, primeiro, tenhamos fé, confiemos nele, mesmo nas dificuldades, e tenhamos palavra de ânimo, tanto para nós, para nossa casa, como por de fora. Hoje, mais do que nunca, as pessoas precisam de ânimo, de palavra de ânimo, de esperança e de conforto, não é? Às vezes as pessoas colocam tanta coisa negativa, nós precisamos de sermos mais positivos no Senhor. Olha o que aconteceu lá. O povo, os desanimados, pessimistas, murmuradores, não entraram na terra prometida. Só Josué, Caleb e os filhos daquela multidão entraram, mas eles não. Aí no verso 24, olha, Números 14, 24, diz assim, irmãos: porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu farei entrar a terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Ainda diz o seguinte: alguém pode dizer assim, mas pastor, será que foi só Caleb e Josué? No verso 38 fala: mas Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, sobreviveram. Irmãos, só vai sobreviver quando o Senhor Jesus voltar. Só vai sobreviver aqueles que foram perseverantes, confiaram no Senhor. Eu li uma vez uma citação do Espírito de Profecia que até hoje eu tenho comigo. A serva do Senhor dizia assim: olha, o melhor remédio para o desânimo é fé, oração e trabalho. O melhor remédio para o desânimo, fé. Nós temos que ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. O oposto de fé é incredulidade, é dúvida, irmãos. A dúvida e o desânimo são obras, são mensageiros de Satanás. Ouça aí, vou repetir: a dúvida e o desânimo vêm do inimigo. Deus não quer que nenhum filho dele esteja com dúvidas ou desanimado, porque a dúvida leva à incredulidade, aí eu desconfiar de Deus e desanimar. Mas o cristão que lê a Bíblia e ora, que aplica o BO diário, que é boletim, como alguém me falou ontem, é o boletim de oração, Bíblia mais oração. Nós temos que ter todos os dias Bíblia e oração. Agora eu vou dizer uma verdade aqui para os irmãos, já para a gente encerrar só essa reflexão. Nós só poderemos ter boas palavras que salvam, que ajudam, que levantam as pessoas, se nós tivermos constante comunhão com Deus. O apóstolo Paulo diz que nós somos transformados naquilo que a gente contempla. Então, se eu contemplo coisa boa, a palavra de Deus, fé, perseverança, ânimo, eu vou ter isso na minha vida. Agora, se eu só contemplo coisa ruim, coisas negativas, incredulidade, dúvida, eu vou ter isso na minha vida também. Não é? Aí a pergunta é: você tem desenvolvido boas palavras na sua vida? Você tem pedido a Deus: Senhor, me ajude para que eu possa
que o Senhor possa dominar minhas palavras, minhas atitudes, e hoje mais do que nunca, irmãos. Nós vivemos, você pode ver, ó, as pessoas estão isoladas, quase não se tem mais contato pessoal, mas as palavras estão aí nas redes sociais. Eu garanto que todo dia você se comunica de alguma forma com alguém. É verdade ou não é? Então, nessa comunicação, irmãos, vamos pedir a Deus e dizer: Senhor, me dê força e poder para que eu possa, primeiro, confiar no Senhor. Segundo, que eu possa transmitir essa confiança que eu tenho no Senhor para as outras pessoas, ajudar de alguma forma. Uma palavra pode levantar a pessoa, como também uma palavra pode derrubar. Então, nós temos que ter cuidado e dizer o seguinte, como Josué, proceder como Josué e Caleb. Eles tinham outro espírito, o Espírito de Deus estava com eles, ajudando, levantando, e eles não deixaram que o desânimo tomasse conta da vida deles. Eu vou encerrar dizendo o seguinte aos irmãos: peça a Deus todo dia o seguinte, diga: Senhor, que o desânimo, a incredulidade e a dúvida nunca tenham lugar na minha vida. E quando vier um momento de desânimo, irmãos, olha, você sabe qual é a melhor coisa quando vier o desânimo? Um hino de louvor a Deus, oração, ler a Bíblia, procurar ajudar alguém. Fé, oração e trabalho. E a pergunta que eu faço a você nesta noite, neste momento: você quer dizer para o Senhor hoje: Senhor, me dê força e poder para que eu possa ter fé, ser uma pessoa de mais oração e ajudar as outras pessoas com as minhas atitudes, com minhas palavras também. Você quer dizer isso ao Senhor nesta noite? Levante a mão, vou orar por você onde você está. Vamos orar. Soberano Deus, nosso Pai, Criador e Redentor, abençoa, Senhor, cada família que está aqui participando desta mensagem, deste culto, como também nos abençoa, Senhor, para que nós possamos confiar no Senhor. Não confiar em opiniões destituídas da Tua verdade, mas confiar na Tua palavra, porque ela é a verdade que liberta. E que nós possamos ser pessoas que confiemos, sem duvidar, animados no Senhor, que possamos, através do nosso exemplo e da nossa palavra, ajudar as pessoas, tanto de perto como de longe. Abençoa aqui cada família, cada irmão. Nos fortalece, Senhor, diante das dificuldades, porque tudo isso vai passar. E sabemos que o Senhor está muito perto de voltar. Portanto, Senhor, ajuda-nos, abençoa-nos. Nós suplicamos, Senhor, estas bênçãos pelo Teu poder, pelo poder do Teu Santo Espírito. E em nome do Senhor Jesus. Amém.